Então, a gente observa que o grupo secundário, ele geralmente ele é formado para desenvolver algum tipo de tarefa e depois ele vai se dissolver. Então, os grupos que vocês fazem para realização de trabalho na faculdade, geralmente ele tem uma tarefa ali que eu vou realizar aquele seminário de psicologia social, depois ele vai dissolver, né? Já pode ocorrer também, eu na época da faculdade, eu praticamente tive o mesmo grupo de trabalho do meu segundo semestre até, até o oitavo semestre. Geralmente, incluía uma pessoa, duas, mas geralmente era 4 pessoas, as mesmas 4 pessoas. Mas geralmente os grupos secundários eles não têm o laço afetivo ligando as pessoas. As organizações sociais. Sistema integrado de grupos psicológicos interrelacionados e formado por um objetivo. Então, todo grupo ele geralmente tem um objetivo, a sua formação. Quando vocês forem fazer trabalhos em intervenção de grupos, geralmente você analisa primeiro como é esse grupo e para que a sua intervenção tenha um objetivo. Por que é que você foi chamado para trabalhar com determinado grupo? Ou quais são os problemas, ou então quais são algumas características que vocês precisam desenvolver nesse grupo, que vai se tornar os objetivos, né? Tem que ter um objetivo, um grupo ele se forma com um objetivo. Nossa sociedade se apoia em grupos e organizações. A civilização moderna depende, em grande parte, das organizações que constituem a forma mais racional e eficiente de agrupamento social que se conhece. Então, nossa civilização, ela é constituída de grupos, de agrupamentos sociais. Então, uma organização, ela pode ter vários grupos. Até numa organização empresarial, existe o grupo maior de todos os funcionários, bem como tem um grupo, pequenos grupos, né? Muitas vezes relacionado à atividade que faz, que desenvolve. O grupo, você participar de um grupo, existe uma necessidade interpessoal. Essa necessidade interpessoal, ela se divide em 3, que é a inclusão. Então, você tem a necessidade de ser uma pessoa que você tem a necessidade de se sentir que você está sendo incluído, que você está sendo incluso nesse grupo. De controle, então, essa necessidade de controle vai tanto em relação a você saber quem são as pessoas do grupo, quem é que coordena esse grupo, qual é o objetivo, como essa pessoa, porque você quer saber quem vai lhe controlar, quem são as pessoas que vão influenciar, que vão exercer controle sobre esse grupo, bem como está relacionada com quais atividades você também vai desenvolver nesse grupo, porque de certa forma o que você vai fazer também vai exercer um controle. E a necessidade de afeição, que é a necessidade de você se sentir valorizado, de você se sentir aceito, que você realmente, de que o que você faz tem valor, tem uma relação afetiva de você, do seu afeto ser correspondido dentro do grupo. E dentro dos grupos existe uma estrutura formal e informal. A estrutura formal, geralmente, são o que cada um desenvolve dentro de um grupo. São os papéis determinados. Então, numa empresa, por exemplo, numa sala de aula, existe o meu papel formal de professora e existe o papel de vocês como aluno. Então, mas
a estrutura informal é algo que eu não posso controlar. Então, dentro da sala de aula pode existir, por exemplo, eu posso ser prima de algum de vocês. Isso é uma estrutura informal. Entre vocês pode existir um casal, por exemplo. Alguém se apaixonar por alguém. Aí já é uma estrutura informal. Isso é algo que a gente não tem controle, que acontece. Ou então, às vezes, vocês é um casal que já escolheram também estudar junto. Então, entraram na faculdade junto, na mesma turma. É uma estrutura que não tem controle e que acontece. É algo normal. E que também essas estruturas informais, a depender da ética, do profissionalismo, a depender de qual grupo está se falando, pode ter influências positivas também e influências negativas. E o grupo também tem a relação de pertinência. Então, pertinência é você dizer assim, eu pertenço àquele grupo. Então, eu pertenço ao grupo feminino. Mas, minha referência de ser feminina vem da constituição do ser feminino da minha família. É a minha referência. Então, geralmente, não necessariamente o fato de eu pertencer a um grupo quer dizer que eu vou seguir as normas e os valores daquele grupo. Eu posso pertencer a um grupo e não necessariamente concordar com as normas e valores. Geralmente, os grupos de referência são grupos que você toma para sua vida como referência, como valor, as normas, você também segue aquelas normas, tem como referência, né? Então, eu posso ter, eu pertenço ao grupo de professores, mas minha referência de ser professora vem de, por exemplo, eu faço parte de um grupo de professores tradicionais, então eu pertenço àquele grupo que exerce o trabalho de forma tradicional. Porém, minha referência de atuação de metodologia vai ser, eu vou tomar professores que estão desenvolvendo um trabalho muito melhor na atualidade, sem aquela rigidez, sem aquele tradicionalismo. Então, eu pertenço ao grupo de professores, mas minha referência é um outro olhar sobre a educação.